Olá, vamos tratar do primeiro capítulo do livro do segundo ano, no qual tem como tema sistemática e classificação dos seres vivos. Vamos entender brevemente, porque essa aula já foi dada no Meet. Muitos alunos não participaram da aula, então eu resolvi gravar para que vocês tenham acesso ao momento que a gente finalizará, essa aula presencialmente. Então, vou deixar ela toda gravada para aqueles que também não tiveram acesso. Então, a sistemática, ela é um ramo da biologia que se preocupa em organizar, os seres vivos de acordo com categorias, Então, a classificação dos seres vivos sempre foi necessária desde os primeiros seres humanos. Eles se preocupavam em classificar os seres vivos em plantas, animais, seres que se alimentam, seres que produzem seu próprio alimento, seres que se locomovem, seres que não se locomovem. Então, essa foi uma preocupação desde o início da civilização, Então, a gente vai entender de que forma se deu essa classificação até chegar nos tempos atuais. Só que é importante a gente ressaltar que durante esse tempo que foi de toda a história da preocupação entre as civilizações classificar os diversos seres vivos, cada civilização, cada lugar denominava um nome para um determinado ser vivo, E isso dificultou o conhecimento científico a respeito daquela espécie, Então, se uma espécie fosse ser estudada pela ciência, essa mesma espécie teria vários nomes em vários locais. Então, a importância da classificação foi a partir do reconhecimento da espécie, E do reconhecimento que aquela espécie deveria ter um nome, Que seria o padrão utilizado por todas as civilizações, para não ter erro nem engano. Então, a gente vai estar entendendo que existe uma história e que no decorrer dessa história chegou o momento em que as espécies necessitavam de um nome padrão, que é o nome científico, como veremos mais adiante. Esse nome científico, por exemplo, a gente está vendo aqui uma ave. Essa ave, ela tem vários nomes em vários locais, Que é arara amarela, araraí, araraúna, arara canidé. Então, dependendo da localidade, ela vai ter um determinado nome. E isso dificulta o conhecimento a respeito da espécie, Então, foi criado aí um nome científico, que é arara, na verdade, araraúna, O nome que é o científico utilizado em qualquer lugar do mundo pela ciência para identificar, caracterizar aquela espécie, Reconhecer aquela espécie por meio deste nome. Temos também uma planta muito popular, que é a mandioca, Que cada lugar tem um nome diferente. Então, tem macaxeira, tem maniva, tem aipim. Então, essa denominação diferenciada dificulta o estudo, Então, para entendermos melhor um estudo sobre uma determinada espécie, é necessário, como eu disse, ter um nome padrão,
que nós chamamos de Manihot esculenta, né? O nome da mandioca. Então a taxonomia, ela é um ramo, né, que vai dar origem à sistemática. Então a sistemática, o próprio nome fala, vai sistematizar, vai organizar, né? Mas quem deu origem, né? Quem deu origem à sistemática foi a taxonomia, né? Então a taxonomia é o quê? Taxi quer dizer ordem e nomo quer dizer lei, regra, né? Então, a taxonomia preocupa-se em organizar de acordo com regras, né? Então, vamos ter categorias onde os seres vivos vão estar sendo organizados, né? E essas categorias nós chamamos de táxons, que são as ordens, né, em que estarão cada tipo de ser vivo, né? Então, como nós veremos aqui, a taxonomia é a parte da biologia que identifica, então ela está preocupada em ir a um determinado local, identificar determinada espécie, nomear aquela espécie. Se ela não ainda é nomeada, ela vai se preocupar em nomear e classificar essa espécie de acordo com o seu grau de parentesco. Por exemplo, se ela é um animal, se é um vertebrado, se é um invertebrado, né? Se é mamífero, se é anfíbio. Então ela está preocupada em organizar, em dar uma ordem, né? Então, as plantas da mesma forma. Então, a planta, a campa, ela vai ser identificada, nomeada e vai ser classificada de acordo com o seu tipo, né? O seu grau de parentesco. Então, a taxonomia ela é importante por isso, porque ela coloca uma ordem necessária para os estudos dos seres vivos. Porque nós temos no planeta quase 4.000 idiomas diferentes, né? Então é necessário padronizar uma linguagem para denominar os seres vivos, né? Então os seres vivos eles têm que ter um nome padrão, né? Uma organização padrão, uma ordem padrão, para facilitar os estudos em qualquer lugar. Então, organizar os seres vivos em categorias facilitou esse estudo. Quais são as categorias, né? Atualmente nós temos 7 categorias, que são o quê? Reino, né? Que são o reino que uma determinada espécie pertence. Dentro do reino temos o filo. Dentro do filo a gente tem a classe que ele está, a ordem, a família, o gênero e por último a base, que é o que? A espécie que está sendo estudada. Então, existem essas categorias onde vai ser organizada todas as espécies de seres vivos. Por quê? Todas as espécies vão pertencer a um reino, né? Ou o reino animal, ou o reino dos fungos, ou o reino das plantas. Então, tem que ter um reino, né? Então, é uma das categorias. E dentro do reino, a gente tem outras gavetas, né? Outras organizações, até chegar na própria espécie. É como se a gente chegasse no mercado e tudo tivesse misturado. A gente iria dificultar, né, encontrar algum utensílio, algum objeto. Mas se no mercado as coisas estão organizadas em categorias, né, tudo é facilitado na hora, né, da compra, de encontrar determinado produto. Então a mesma coisa são os seres vivos, eles são organizados em categorias para facilitar o entendimento e o estudo desses seres vivos, facilitar o grau de parentesco, né, o entendimento em relação
ao grau de parentesco. O pai da taxonomia é chamado de Carl Linné, né? Que é um sueco, e ele é em português chamado de Linneu, né? Ele lançou no seu livro Sistema Natura os princípios básicos da classificação biológica, né? Que nós utilizamos até hoje, né? Então, por isso ele é considerado o pai, porque ele lançou os princípios que são utilizados no momento atual. Então, ele estabeleceu a espécie como a base da classificação. Então, a primeira coisa é reconhecer a espécie para você poder classificá-la em algum grupo, né? Ele criou os grupos, né, taxonômicos, que são os grupos que serão organizados, que a gente tem o reino, a classe, a ordem, o gênero e a espécie. A princípio foram 5. Ele propôs o uso de palavras latinas, que no caso é o latim, né? A gente tem o latim, porque o latim é uma língua morta que não é utilizada por nenhuma civilização. E aí, para não privilegiar nenhuma cultura, foi utilizado aí o uso do latim para a ciência, né, para os nomes científicos. Então, ele estabeleceu a nomenclatura binomial e essa nomenclatura binomial ela é utilizada até hoje, né, para se dar o nome às espécies, a todas as espécies de seres vivos. Então, como fala, é uma nomenclatura com 2 nomes, né? Binomial, né? Então, o que vai acontecer? A pantera. A pantera é um animal, o nome científico dela é Panthera leo. A onça também é outro animal que tem o nome científico Panthera onca, né? Então perceba que são 2 nomes utilizados para o nome da espécie. A Panthera onca, ela tem o primeiro nome, que é o nome do gênero a qual ela pertence, né? Ela pertence ao gênero Panthera, assim como a onça, a pantera, né? O leão, todos esses pertencem ao mesmo gênero, ao mesmo grupo. Então, sempre a primeira palavra do nome da espécie, né, a primeira palavra é o nome do gênero, né, que nós chamamos também de epíteto genérico, tá? A segunda palavra é o nome designado para a espécie, que é o epíteto específico. Então, perceba que a primeira palavra ela veio com a letra maiúscula, a primeira letra maiúscula, e a segunda palavra ela veio em minúsculo. Então, o nome científico ele deve vir sempre o gênero em maiúsculo, a primeira letra, e o epíteto específico em minúsculo, certo? Sempre deve ser dessa forma. Quando for digitado, quando for impresso, o nome científico deve estar em itálico, deve estar destacado do texto de maneira diferente. Se for manuscrito, se for escrito à mão, deve estar o nome científico sublinhado, né? Que nós falamos grifado. Só que isso tem que ser separadamente. Então, eu vou grifar pantera e depois eu vou grifar onca. Então, não grifo tudo junto. Primeiro eu grifo o gênero, depois eu grifo o epíteto específico. Então, o que é o gênero? É o grupo de espécies semelhantes. Então, pantera é o gênero de alguns seres vivos semelhantes. E o epíteto específico é o termo que designa uma espécie
específica. Então, Panthera onca é onça, Panthera leo é a pantera, certo? Então, temos aí essas diferenciações. Como exemplo, a gente tem aqui o gato e o tigre. O gato, nome científico dele é Felis catus, certo? Então, o primeiro nome, como você percebe, é Felis, que está com a primeira letra maiúscula e que designa o gênero a qual ele pertence. E catus é o epíteto específico, né? Específico da espécie. Já o tigre é Panthera tigris, né? Primeiro é o gênero a qual ela pertence, né? O tigre pertence. E segundo é o epíteto específico que é próprio da espécie. Aqui a gente vai ter um exemplo, né, de uma classificação taxonômica, né? Então, tem aqui vários grupos que vocês estão vendo, e dentro desses grupos, que nós chamamos de táxons, está sendo organizado aqui o cavalo, né? Então, nós podemos começar de cima para baixo ou de baixo para cima, para a gente entender como é a classificação aí do cavalo. Então, o cavalo, ele pertence ao reino animal, como nós veremos aqui, né? O reino animal. Ele pertence ao filo dos cordados, ao subfilo dos vertebrados, à classe dos mamíferos, né? À subclasse dos eutérios, à ordem dos perissodáctilos, à família dos equídeos, juntamente com o jumento, o gênero Equus, né? O cavalo pertence ao gênero Equus, o jumento também pertence ao gênero Equus, são muito aparentados, né? Então, para o animal pertencer ao mesmo gênero é porque eles são parentes próximos, muito próximos. E a espécie do cavalo é Equus cabalus, né? Então, tem o nome da espécie. O gênero é Equus e o epíteto específico cabalus. Então, perceba que há um aumento da diversidade, né, dos seres vivos de baixo para cima. Por quê? Porque no reino a gente vai abranger vários seres vivos, vários animais. Então, há um aumento da diversidade. E há uma diminuição da diversidade quando você observa do reino para a espécie, né? Então, até chegar na espécie, a gente percebe que há uma diminuição na diversidade dos seres vivos. Então, a gente utiliza aqui um macete para lembrar das principais categorias, né, que são as 7. Então, temos o reino, o filo, a classe, a ordem, a família, e o gênero e a espécie. Então, esse macete que reficlofage significa essas 7 categorias, né? Reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie, tá? Então, é interessante estar decorando para entender depois como se organiza aí os seres vivos. Então, vamos ver aqui algumas categorias taxonômicas dos seres vivos, né? Do homem e do cão. Então, como a gente sabe, são 7 principais categorias que a gente acabou de falar, né? A partir do reino,
tem as outras, né, que nós chamamos de táxon. Então, cada categoria é um táxon. Então, o homem, ele pertence ao reino Animalia, juntamente com o cão. Ele pertence ao filo cordado, né, são os cordados, juntamente com o cão. Ao subfilo vertebrado, tá? A classe dos mamíferos, a ordem dos primatas para o homem e a ordem dos carnívoros para os cães. A família é Hominide para o homem, pertence à família Hominide, e os cães pertencem à família Canidae. O gênero é Homo para o homem e o gênero é Canis para os cães. A espécie do homem, como a gente sabe, são dois nomes. Primeiro é o gênero, que é Homo, e o segundo é o epíteto específico, no nosso caso é sapiens. Homo, depois sapiens, é o nome da nossa espécie. E o cão pertence à espécie Canis familiaris. O gênero é Canis e o epíteto específico é familiaris, né? Ainda sobre a espécie humana, nós estamos dentro de uma subespécie atual chamada Homo sapiens sapiens, né? Então pode existir um nome a mais quando você trata de subespécie, mas isso não é regra, né? São exceções. Então perceba que há uma diminuição da diversidade de seres vivos quando você vai para a espécie. Então, o reino tem uma maior diversidade e vai diminuindo de acordo com a classificação até chegar na espécie, né, onde se trata de apenas um tipo de ser vivo. Aí vamos tratar agora sobre modificações das espécies ao longo do tempo. Será que as espécies são estáticas ou elas podem se modificar ao longo do tempo, né? Então, essa é uma pergunta importante, porque antigamente, na época de Aristóteles, na época de Linneu, né, na época até mesmo de Darwin, todos acreditavam, né, que as espécies eram fixas, do jeito que elas foram criadas, elas permaneceram até o momento atual, né? Então, elas não se modificavam ao longo do tempo. E aí Darwin, ele conseguiu perceber que isso não era uma realidade muito certa, né? Que existiam sim alterações nas espécies ao longo do tempo. Por exemplo, nós sabemos que as cobras, elas possuem esqueleto, né? E se você for observar o esqueleto de uma cobra, você vai ver vestígios de patas. Como explicar os vestígios de patas em uma cobra? Então, este é um indício de evolução. Se a cobra foi criada como cobra, por que existe vestígios de patas, né? Então, a partir desse momento, a gente começa a entender aí que existe uma história evolutiva, existem modificações ao longo do tempo. Mas o que é realmente espécie, né? Então, a gente trata das espécies como seres semelhantes, né? Muito semelhantes. Então, um grupo de indivíduos altamente semelhantes, capazes de se cruzar
em ambiente natural e gerar descendentes férteis, né? Então, esse é o conceito básico de espécie para o ensino médio, né? O mais utilizado. São os indivíduos semelhantes capazes de se cruzar naturalmente e gerar descendentes férteis. Só que existem seres que são híbridos, né? Que surgem por meio de cruzamentos de espécies diferentes. Por exemplo, o cavalo e o jumento, né? São espécies diferentes, né? A égua com o jumento, por exemplo. Quando essas duas espécies se cruzam, nasce o burro ou a mula, que são seres híbridos. Por que híbridos? Porque vieram da mistura de duas espécies diferentes, certo? Então, isso pode acontecer na natureza, né? E quando isso ocorre, as espécies que nascem, né, os seres híbridos que nascem, eles geralmente são estéreis, né? Eles não conseguem passar o seu material genético para frente. Então, quando a gente trata de espécie, a gente trata também da formação de novas espécies e nós chamamos isso de especiação, né? Especiação é o quê? É uma parte que trata da evolução dos seres vivos, né? Então, a formação de novas espécies trata-se da evolução, né? Que está explicada pela sistemática. Então, nós temos a taxonomia e dentro da taxonomia nós vamos ter a sistemática, que está preocupada em reconhecer o parentesco dos seres vivos, né? Em classificar em categorias, né? A taxonomia, e a sistemática em organizar através de parentesco, tá? Então, ocorre uma evolução, as espécies se alteram, né? E existe um parentesco entre essas espécies, tá? Então, quem está se preocupando em organizar esse parentesco, em compreender esse parentesco, é a sistemática. E dentro da sistemática a gente vai ter a filogenia, a filogenética, né? Que é o quê? É uma área de estudo em que se preocupa com a história evolutiva dos seres vivos, né? Então, a filogenética está preocupada em reconhecer uma história evolutiva dos seres vivos extintos e dos seres vivos que estão vivos, na verdade, né? Então, nós sabemos que existe a evolução, a sistemática quer compreender como ela ocorre, e a sistemática tem a filogenética, que é o estudo da história evolutiva e das espécies. Então, a sistemática filogenética é a sistemática que se preocupa em compreender aí, né, a história evolutiva, né, o parentesco genético. O próprio nome fala, filogenético, né? Filo quer dizer grupo e genética quer dizer o quê? A parte de parentesco genético. Nós chamamos também de cladística. Então, quando a gente estuda essa sistemática ou esta cladística, a gente procura entender que existe uma diversidade de seres vivos e que essa diversidade ela é resultante de processos evolutivos que ocorrem por anagênese ou cladogênese, tá? Na anagênese, o que vai acontecer?
as espécies elas vão se alterar. Então eu tenho uma determinada espécie A, esse conjunto de espécies forma uma população, né? Uma população de borboletas da mesma espécie, que elas, com o passar de milhares e milhares de anos, elas podem ir se alterando, né? As características podem ser alteradas por causa de fatores ambientais, né? Fatores como a alimentação, como predadores, né? E vários desses fatores em conjunto vão fazendo com que ocorra uma seleção natural, ou seja, o próprio ambiente vai selecionando aqueles seres vivos, aquelas borboletas que possuem uma genética mais adaptativa, né? Então, as características que se adaptam melhor vão ser daqueles seres vivos que possuem, né, uma genética melhor, né? Que conseguem se adaptar às variações ambientais. Isso nós chamamos de seleção natural e ocorre ao longo do tempo por meio do surgimento de várias características, tá? E essas várias características que surgiram nós chamamos de um processo chamado de anagênese, tá? Então, vai surgindo características novas por meio da seleção natural. E essas características novas nós chamamos de anagênese. Bom, só que durante a evolução, além da anagênese, há também um outro processo chamado cladogênese, né? Esse processo de cladogênese, o próprio nome fala, clado. Clado quer dizer o que? Ramo. Então as espécies vão se ramificar, né? Vão se diferenciar por meio de quê? Da ruptura da população original. Então nós temos uma população original que está sendo diferenciada ao longo do tempo e que essa população original ela pode ser rompida por meio de fatores como, por exemplo, a formação de um rio. Então o rio separou as espécies daquela população, né? Então tinha uma população original e ela foi separada em uma população A de um lado e uma população B do outro lado do rio, né? Então pode ser também a construção de obras, né? Desmatamento. Então, várias situações em que possibilita a separação de espécies, né? Pode ser também pelo local onde a espécie nasceu, onde, por exemplo, uma planta de uma determinada espécie não consegue se cruzar com outras do mesmo tipo e com o tempo ela vai se adaptando a um determinado local e se alterando geneticamente. Então, quando as espécies elas se separam por fatores ambientais, há uma ruptura da população, nós chamamos esse processo de cladogênese, tá? Então, com o passar do tempo, ao ocorrer a cladogênese, as espécies vão continuar em anagênese e formando novas espécies ao longo do tempo, tá? Essas novas espécies, elas não vão mais conseguir trocar material genético entre si, né? Porque elas já estão sendo alteradas com os milhares e milhares de anos que se sucederam. E não há mais uma condição de elas se intercruzar novamente, por causa das alterações sofridas. Então a gente tem aqui a espécie A, uma espécie B, que surgiu através de uma população original que foi separada por um processo de cladogênese.
e elas continuaram, né, depois sofrendo anagênese. Então a gente vê aqui também a população de caracóis. Elas sofreram um processo de cladogênese, as populações foram separadas, né, a espécie foi separada, e com o passar do tempo, com as anagêneses, as alterações genéticas, as alterações do corpo dos animais, eles se tornaram espécies distintas. Por quê? Porque estavam em ambientes diferentes, com alimentos diferentes, situações climáticas diferentes, predadores diferentes, N fatores que possibilitaram a formação de características novas, por meio de quê? Da seleção natural. Então, essas características que sobreviviam ao ambiente eram passadas para as próximas gerações, formando aí espécies novas. Nós conseguimos mostrar essa história evolutiva por meio de cladogramas, como a gente está vendo aqui. O que é um cladograma? É uma árvore filogenética, é uma árvore que representa o parentesco evolutivo, né? Então, esses cladogramas, eles são muito utilizados para representar aí este parentesco evolutivo entre as espécies. Então, nós podemos dizer que um cladograma é um resumo da história evolutiva de um ou vários seres vivos, tá? Então, nós temos aqui uma árvore, onde nós temos nos terminais espécies ou grupos, que nós chamamos também de táxons, tá? Que foram sendo formados ao longo da história. Então, temos aí, na base, na raiz desta árvore, o ancestral comum, que deu origem aos outros seres vivos que vieram depois, né? E durante esse tempo nós tivemos a formação de novas características por processo de cladogênese e anagênese, formando assim novas espécies, tá? Então vamos ver que durante o tempo a gente tem os processos de anagênese acontecendo e os processos de cladogênese. E aqui na base a gente vai ter o que? O ancestral comum, que sofreu o que? O processo de cladogênese e anagênese ao longo do tempo, formando o que? Novas características. E essas novas características formaram o que? Novas espécies. Então nós vamos ter aqui em cada nó um ancestral comum. Aqui a gente tem um ancestral comum de X e da espécie que seguiu para frente. E nós temos aqui as espécies que estão nos terminais, que são as espécies que foram formadas, né? Que vieram dos ancestrais. Nós temos aqui X, A, B, C e D, né? Que foram geradas por processo de que? Cladogênese e anagênese, né? E que nós representamos esse processo por meio de uma árvore, né? De um cladograma, onde os ramos simbolizam as espécies, né? E esse encontro entre os ramos simboliza o que? O processo de cladogênese, onde um ancestral comum deu origem a novas espécies. Aqui, da mesma forma, um ancestral comum deu origem a novas espécies, um ancestral comum deu origem a novas espécies, e aqui também um ancestral comum deu origem à espécie C e à espécie D, tá? Gerando novas características, sempre onde? No nó, certo? Então, o nó representa essas novas características que estão sendo
surgidas, né, ao longo do tempo. Então, nós temos aqui o ancestral comum dos mamíferos. Desse ancestral comum vieram, né, durante milhares de anos, a alteração aí genética dos seres vivos, e alguns grupos foram sendo formados, né? Deste pequeno mamífero foram surgindo outros e outros e outros por meio da seleção natural, por meio de alterações genéticas, e formando-se novas características. Dentro dos mamíferos, a gente tem aqui a ordem dos primatas, que são os macacos. Então, nós estamos vendo que existe um ancestral comum. Deste ancestral comum, formou-se novas espécies por meio de novas características. E aqui a gente tem aqui os eventos de cladogênese, onde surgiram, né, as ramificações para novas espécies ocorrerem, né? Então, sempre ao longo desse tempo ocorreu o processo de cladogênese e anagênese, surgindo sempre novas características. Aqui a gente tem também a história evolutiva das plantas, que nós temos um ancestral comum aqui na raiz, que são as algas. As algas que deram origem às plantas são aquelas que possuem embrião retido no corpo materno. E os primeiros seres vivos fotossintetizantes que invadiram a Terra foram as briófitas, né? Então as algas deram origem às plantas que hoje nós conhecemos como as briófitas, que foram as primeiras plantas. Depois vieram as pteridófitas, que já possuíam características novas, como presença de vasos condutores, né? Então, a partir desse momento, todas as plantas já possuíam os vasos condutores, a partir das pteridófitas, né? As gimnospermas, além dos vasos condutores, elas possuíam sementes, né? E as angiospermas também, além de vasos condutores, além de sementes, possuem frutos e flores, né? Que são as angiospermas. Então, nós temos aqui uma história evolutiva de características que foram surgindo ao longo do tempo, né? E que foram sendo passadas de espécies para espécies através dos seus ancestrais. E dentro dessa organização de um cladograma, nós temos um grupo que é chamado de grupo monofilético. O grupo monofilético é aquele que engloba um ancestral comum, né? Por exemplo, a gente tem aqui o grupo dos répteis. Então, nós temos um ancestral comum deste grupo, e desse ancestral comum surgiram várias espécies, né? E essas espécies fazem parte desse grupo porque elas vieram deste ancestral comum. Todas elas vieram deste ancestral comum. Então, nós, quando temos este ancestral, né, que está sendo englobado por todos os grupos, nós chamamos de grupo monofilético, certo? Então, as aves, crocodilos, as serpentes, as tartarugas fazem parte do grupo dos répteis, né? Que é um grupo aí monofilético, que possui um ancestral comum. Nós temos também um grupo que não é monofilético, ou seja, dentro do grupo dos ancestrais, né, aqui do ancestral comum, existe um descendente que não está sendo contado. Aqui no grupo dos répteis, a gente tem alguns grupos que estão sendo contabilizados como répteis,
E existe um grupo que não está sendo utilizado no grupo dos répteis, que são as aves, certo? Então, muitas vezes as aves não são consideradas répteis, ou seja, nesse momento nós temos um grupo que não é monofilético e sim parafilético. Por quê? Porque ela exclui um grupo, né, que é na verdade um grupo pertencente aos répteis, né? Como foi excluído um grupo, nós temos aí um grupo parafilético, ou seja, ele não inclui todos os seus descendentes. A mesma coisa são os seres humanos com os chimpanzés, né? Então, nós temos aqui os macacos e os seres humanos muitas vezes são excluídos deste grupo. Nesse momento nós temos aí o descendente que foi retirado. Quando um dos descendentes é retirado do grupo, nós temos o grupo parafilético, ou seja, ele não está sendo verdadeiro, né? Ele não está sendo monofilético. Temos também o grupo polifilético, que é um grupo que não inclui um ancestral comum a todos os grupos, né? Então, nós temos aqui os mamíferos e as aves. Elas possuem um ancestral comum, só que não é um ancestral comum a todos os grupos, né? Então, nós temos aqui um grupo polifilético, porque não inclui o ancestral comum a todos os grupos da história evolutiva, e sim apenas a alguns grupos. Aqui nós vamos entender que existe aqui um grupo polifilético, porque ele não inclui todos os grupos, né, do ancestral comum. Um grupo parafilético, que ele exclui um dos descendentes do grupo monofilético. E temos aqui um grupo monofilético que tem o que? Um ancestral comum. Poderia ser todo esse ramo? Poderia, né? Porque todo esse ramo também possui um ancestral comum. Temos também os domínios e os reinos, né? Dentre os seres vivos, nós estudaremos 5 reinos, mas além dos reinos, nós temos uma hierarquia maior chamada de domínio. Então, os seres vivos são organizados em 3 domínios, que são as árqueas, as bactérias e os eucariotos. Esses domínios foram descobertos através do estudo do RNA ribossômico. Esse RNA ribossômico mostrou que existe um parentesco entre o grupo de bactérias verdadeiras, o grupo das árqueas e o grupo dos eucariotos, tá? Então, esse parentesco ele foi observado através desse material genético que separou os seres vivos em 3 grandes grupos, que são os domínios, né? Então, são os eucariotos, bactérias e árqueas, tá? Agora, dentro dos eucariotos, a gente vai ter os reinos, né? Alguns reinos que nós sabemos que são os protozoários, as plantas, os animais, né? E da bactéria a gente vai ter também o reino Monera, que são as próprias bactérias. Então vamos ver aqui quais são os 5 reinos. Então nós já entendemos que existe 3 domínios, e dentro desses domínios vão ter os 5 reinos. Então, o reino das bactérias é o reino Monera, o reino dos protistas, né, que nós temos os protozoários e as algas, algumas algas. Temos o reino fungi, que são os fungos, o reino plant, que são as plantas, e o reino animalia, que são os animais. Então, atualmente os organismos estão sendo organizados em 5 reinos, né, para facilitar o estudo.
E dentro desse organismo a gente vai ter aqui o reino Monera, que são geralmente unicelulares, o reino Protista, que são unicelulares ou pluricelulares, no caso de algumas algas. Os fungos também são unicelulares e pluricelulares. As plantas que são pluricelulares e os animais também que são pluricelulares. Em relação à parede celular, a maioria das bactérias vão ter parede celular, né? Os protozoários não possuem parede celular, mas as algas possuem, na grande maioria.